Fala, torcedor, tudo certo com você? Estamos aqui, canal Atá. Futebol e resenha. Futebol e resenha. Para falar da rodada do Campeonato Brasileiro da dupla Grenal, né? Da semana que passamos aí, né? Semana que passamos aí. Acabou a rodada do Campeonato Brasileiro agora. Temos só amanhã mais um jogo que não interessa para ninguém, né? Verdade. Então, para nós aí, que é o jogo Curitiba e Goiás. E Goiás, né? Tanto faz, né? Desculpa aí. A gente, inclusive, tá de verde aqui, que é para homenagear esses dois times que vão cair. Mas a gente tá aqui para falar de dupla Grenal, né, Kleber? Sim. Dupla Grenal esse ano não cai mais. Acho que não, né? Pela qualidade e por tudo que vem apresentando, não. O Inter teve uma semana interessante. Ganhou 3-1 na Libertadores, garantiu aí, apesar de um ou outro susto na primeira fase, e agora vai se reforçar para a segunda fase da Libertadores. Mas no fim de semana, agora que nós estamos vivendo, empatou com o Cruzeiro, né? Empatou com o Cruzeiro. Parece que tivemos mais aquela falta de gás novamente que nós estava tendo há um mês atrás aí. Parece que deu aquela... Não sei se foi, até falei pô daí, que não sei se não foi um pouco da pressão psicológica, um pouco do jogo de quarta-feira, apesar de ter resolvido o jogo em 26 minutos. Mas o Inter sentiu um pouco, sim. O Cruzeiro no primeiro tempo deixou de vencer o jogo. Claro, com um pouco de problemas do próprio Inter, né? O goleiro resbalou numa bola, depois o Vitão tirou. Molharam demais o campo, né? Pois é, cara, eu vi, não foi só, eu vi o Wanderson resbalando 2, 3 vezes, o Luiz Adriano também resbalou. Mas o ponto bom do jogo, do Inter, foi o início do Arangues. O Arangues jogou, entrou aos 15 do segundo tempo, e tu já viu que o jogador é diferente. Tu já vê. Até a batida dele é outra. A batida, o passe, a inteligência, a rapidez da inteligência dele, o espaço vazio, ele já sabe aonde... Nessa meia hora que ele jogou, que ele teve em campo, ele já criou alguma coisa diferente dentro de campo já. E os jogadores outros já conseguiram entender. Quem jogou do lado dele, o lateral, o cara mais da frente, ele conseguiu entender um pouco que ele já... Quando entrosar e se não se machucar, um grande reforço pro Inter. Eu tenho uma impressão que o Arangues daqui a pouco, agora, 10 anos depois, né? O Arangues passou pelo Inter há quase 10 anos atrás. Um pouquinho menos, mas... 9 anos. 9 anos atrás. Mas o Arangues, nessa vez, eu acho que ele vai poder atuar num quadrado um pouco mais à frente do que ele jogava há 10, 9 anos atrás. Talvez até ele seja um jogador para poder ir revezando com o Alan Patrick, né? Porque o Alan Patrick é um jogador, claro, são jogadores diferentes, mas o Arangues, ele não é um jogador que vai poder fazer aquilo que ele fazia há anos atrás, que é o box to box, o área a área. Talvez o Arangues ele precise ser um pouco mais preservado, jogar num espaço de campo menor, para evitar lesões também, para cansar menos, e ele é um jogador que tem alguma qualidade para construir jogadas lá na frente. Ele não é um camisa 10, como é o Alan Patrick, mas o Alan Patrick não é um cara que vai jogar sempre, então pode estar pintando aí, se o Inter não contratar ninguém específico, alguém que pode, não jogando o Alan Patrick, o Arangues pode ser um dos jogadores, vai ser o jogador mais técnico do meio campo do Inter. Sim. Então talvez, na minha visão, ele possa ser um jogador que possa atender um pouquinho essa necessidade aí. Tu sabe que o Charles Arangues, concordo contigo na questão de técnica e eu até concordo que ele jogaria mais, ele tem mais qualidade de jogar à frente. Mas a notícia que nós temos que até no próprio Bayer Leverkusen ele acabou jogando mais atrás, como primeiro homem, tu acredita? Sim. O pessoal falou que as últimas posições que ele jogou dentro do Bayern foi de primeiro homem do meio campo. Né? Eu não consigo ver ele assim porque eu acho que é desperdício de qualidade, porque a qualidade dele no passe é bom, visão de jogo, inteligência. Tu precisa de um jogador... Claro, daqui a pouco ele sai lá de trás já fazendo isso, mas eu não vejo ele desmontando o adversário. É que o Inter tem muito volante já. E eu acho que o Inter não tá mal dentro do... Tem o Gabriel voltando. Tem o Gabriel, tem jogadores que podem jogar ali naquele início de meio de campo. E o Arangues jogaria ali, teoricamente. Mas eu vejo uma possibilidade do Arangues jogar um pouquinho mais frente, tipo quase que um terceiro homem para frente de meio de campo, fazendo ali composição com o Maurício, com o Alan Patrick. Eu acho que o Arangues pode ser útil ali, até porque é onde o Inter mais precisa. Claro, concordo.
Vamos ver o que o Mano Menezes vai fazer, ou talvez até inventar, porque a gente não sabe nem como ele vai encaixar o Valencia nesse time, né? É. Porque o Valencia é onde mais rende, ele rende como um segundo atacante, quando joga com um 4-4-2. Tanto que o Jesus lá adaptou o Fenerbahçe jogar num 4-4-2. A seleção equatoriana joga num 4-4-2. É onde ele rende mais, e todo mundo diz também. Eu tô com medo, isso é pessoal daí, né? Com medo que ele jogue com ele e Luiz Adriano. É porque o Luiz Adriano resolveu jogar, né? Na última. Agora, fez um bom jogo, né? Fez um ótimo jogo. Não. Eu sou o cara que tem que falar. Fez gol até de peito. Tem que falar. Mas eu quero ver ele fazer um gol contra o Cruzeiro. Que é um pouquinho melhor que o Independiente Medellín. Tem um teste legal contra o Fluminense agora, né? Esse é um. Eu quero ver ele decidir um jogo desse. Luiz Adriano decide um jogo contra o Fluminense, contra o Atlético Mineiro, ou não todos, claro que eu sei, contra o Flamengo, num Grenal. Eu quero ver tudo decidir. Contra o Fluminense, o Valencia já vai poder jogar? Sim, é a estreia dele. Vai estrear. Estreia. Porque ele tá. Sem Alan Patrick. Ele tá. Aí que tá. Levou amarelo. Então eu já vou fazer uma previsão aqui. O meio de campo vai ter Arangues na do Alan Patrick. Eu acho que ainda não. Não sei. Não tá preparado ainda. Mas. Não sei. Eu acho que vai começar com Arangues e ele vai jogar nessa área mais construtora. Vamos ver quem vai decidir ser humano, mas é uma possibilidade. E ele vai começar com Luiz Adriano e Valencia. Eu acho que vai Não, ser eu também acho que ele vai começar com isso. Mas enfim, falamos de Inter, eu quero ver o campeonato. Então, em si, o Inter veio de 3 vitórias e ontem podia ter tido a 4ª vitória e ter dado uma embalada e encostado no próprio Grêmio. Ou no Flamengo ali, né? Sim, tá com 21 agora, 5 pontos do Grêmio. Isso, podia continuar encostado ali e seria bom para a dupla Grenal, né? Mas o Inter não conseguiu vencer o Cruzeiro. E o Grêmio, a gente vê o Grêmio lá na frente já a 3 pontos. Ou 6 pontos do Botafogo? 5. 6 pontos do Botafogo. Não, o Grêmio tem 20. Agora, mas é 6 ou 7 pontos. Tá, enfim. Estamos vendo o Grêmio lá em cima. Que nem eu e nem o próprio Odair via esse cenário, né? A gente não via nem propriamente o Botafogo nesse cenário, né? Nem o Botafogo. A gente não via esse campeonato. A gente não via nem o Palmeiras lá caindo. Não, o Palmeiras para nós era o time que dispararia. Seria o Botafogo de hoje. Eu ainda até acho que o Palmeiras vai crescer no campeonato, vai dar aquela crescida, vai subir. O problema é que o Palmeiras disputa outras competições, né? O Botafogo não tá não tá Sul-Americana também, né? Tá na Sul-Americana, mas eu acho que se tiver que priorizar, vendo a taça do brasileiro pintando, começando a aparecer lá na frente, mas o Botafogo a gente tem que ver agora, porque perdeu o Luiz Castro, provavelmente vai perder o Tiquinho também, porque a janela a janela vai mexer muito no Campeonato Brasileiro. Até pode ser com o próprio Grêmio, né? Não, o próprio Grêmio. O Grêmio vai sofrer assédio pelo Bitelo, pelo Vila Sante, são só os 2 melhores jogadores do Grêmio. E a gente não sabe a questão fora, né? Fora do Luiz Soares. E fora do Luiz Soares. A gente não sabe. A gente sabe, né, Odair? Só que a gente não pode dar uma. Mas assim, a gente não sabe até quando, né? A gente não sabe até onde vai essa novela. É uma novela. Já tá Eu assim, já que tu entrou nesse assunto, eu acho que ele indo. Essa semana o presidente Guerra falou, pela primeira vez, né? E falou que vão liberar ele, só que não nesse momento. Eu acho que deve ser pós-jogo Copa do Brasil agora, contra o Bahia. Minha opinião, tá? De entendedor e não como torcedor. Eu acho que ele indo para Barcelona, tchau. Pode ser. Tchau, porque ele vai chegar naquela seguinte questão. Eu vou lá, ou daqui a pouco vamos fazer uma cirurgia, ou daqui a pouco vamos dizer para ele se repousar, vamos dizer que ele tá com lesão, e ele vai ficar lá e o Grêmio vai ficar pagando os 2 milhões para ele, no caso, né? Vai ficar pagando, o tio da Arroz vai ficar pagando aqueles 2 milhões para ele. É uma chantagem, né? É um pouco, né? A coisa está se desenhando para que o Soares ele não tenha vida longa no Grêmio, né? Isso aí, então. Mas vamos mas a janela, exceto por isso, vai ter acréscimo para o Grêmio. O Renato falou ontem que já tem 2 jogadores acertados. Um deles é o tal do Iturbe, que eu acho que é uma contratação que o Grêmio não precisaria. Tava na Grécia, né? Um jogador que... Eu vi jogador... Eu não gosto de jogador que joga um ano num time, um ano no outro, depois
é um jogador muito turista. Eu não gosto de também jogador não. assim, jogador que não tem raiz. Não. E ele não era titular nesse último time aí na Grécia. Então, eu não contrataria. Para mim talvez, espero, né? Mas talvez seja a primeira grande bola fora da gestão Guerra. Mas o Grêmio continua tentando o Michael, que está difícil. Esse sim seria um grande reforço. E o Grêmio tem tentado aquele jogador que era do Flamengo, né? Que é centroavante, que é um atacante que está lá na Premier League, que é o Muniz. Mas o Renato gosta muito dele, mas eu acho que não vem porque o time lá, o West Ham. Eu não sabia se ele é o Aston Villa ou o West Ham. O West Ham. Ele quer 8 milhões de euros. E o Grêmio não vai gastar Tanto isso. o Grêmio quanto a Inter estão com os cofres vazios. E tem mais e o Renato falou dos jogadores. O meu medo é que seja Iturbe e o Papagaio, que é o jogador que está voltando do mundo árabe, que é do Palmeiras. O Palmeiras não quer. Por que será que o Palmeiras não quer? Mas pode ser que seja esse o outro reforço, porque é um centroavante. Aí seria um reserva para o Luis Soares. Mas tirando isso, se nada acontecer no campeonato, que o Botafogo já aconteceu, o Grêmio tem mais chance que o Botafogo, né? Ser campeão. Tem um jogo fundamental. Até pela própria camisa, né? Tem um jogo fundamental que é agora no próximo domingo, que é Grêmio e Botafogo na Arena, onde nesse jogo aí vai ser decisivo. Sabe? O Grêmio tem que ganhar esse jogo. Tem que ganhar esse jogo. Assim como o Botafogo foi lá e ganhou do Palmeiras, e ganhou, por exemplo, um clássico hoje contra o Vasco, o Botafogo está vencendo seus jogos. Está na hora do Grêmio começar a vencer os jogos fundamentais. O Grêmio venceu hoje. Venceu Curitiba, venceu Bahia. Esses times é obrigação tirar pontos, é obrigação tu vencer. América, o Grêmio está ótimo, parabéns. O Renato está de parabéns. Mas o Grêmio está de parabéns, mas o Grêmio tem que vencer, não dá para negociar, tem que vencer o Botafogo no próximo domingo. Concordo. Se não vencer o Botafogo, pode esquecer, aí foca na Copa do Brasil, porque falta muito jogo, mas aí é aquela coisa que esses 3 pontos vão fazer falta lá na frente. Sabe? A gente vai ter que contar moedinha lá na frente, então tem que ganhar do Botafogo. Eu acho que se o Grêmio vencer o Botafogo semana que vem, eles teriam que focar, tirando a parte financeira, que claro, a Copa do Brasil paga muito mais que o Campeonato Brasileiro, o Grêmio teria que focar assim no Brasileiro, porque ele acaba se tornando mais fácil, apesar de mais longo. Por quê? Porque a Copa do Brasil, daqui a pouco tu vai passar pelo Bahia, eu acho que o Grêmio vai passar pelo Bahia. Vai pegar o Flamengo. Pega um Flamengo que a gente viu no mês passado, um Flamengo onde o Grêmio até jogou muita bola. O Grêmio não merecia perder, mas perdeu 3-0. E agora o Flamengo, a gente vê o Flamengo começando aquela embalada. E o Flamengo está se reforçando, né? Já está trazendo o goleiro do Boca, já contratou, já acertou com um jogador que está vindo da Europa, não lembro o nome dele. Então o Flamengo está se reforçando. Eu vi uma notícia essa semana que o Flamengo é o 19º clube que mais arrecada no mundo inteiro. Para os padrões brasileiros, cara, é bastante, hein, cara? É bastante. Então grana, né? Se a gente puder ir avançando na Copa do Brasil, beleza. Mas assim, ganhando do Botafogo, eu acho que o Grêmio tem que começar a focar no Brasileirão. Não pode negociar ponto com esses times de baixo e tem que sair fora de casa e beliscar um empate ali contra um Palmeiras, contra um próprio Flamengo. A gente começou falando nesse vídeo sobre Inter e Grêmio. Tu me perguntou se Inter e Grêmio corriam risco de rebaixamento. Eu acho que não corre mais risco de rebaixamento. Por quê? Porque nem Inter e nem Grêmio perdendo para aqueles 4, 5 últimos clubes ali, né? Que uma vez Inter e Grêmio ganhavam do Corinthians, do Cruzeiro e do Flamengo. E perdiam para Sport, Vitória e Juventude. Quem que é Juventude? Não, troca. Goiás. A gente perdia para esses times. Não, e esse ano está sendo ao contrário. Tanto o Inter quanto o Grêmio ganham de América, Curitiba. Isso. Agora tem que ganhar dos grandes. Goiás, né? A gente sempre ganhou esse ano. Então eu acho que o risco de rebaixamento... Mas tem que começar a parar de patinar, porque o Grêmio já não fez ponto contra o Flamengo, o Inter já não ganhou do Cruzeiro, em casa. Sim, então, foi o que eu falei. E a próxima rodada é fundamental para os dois, né? Contra o Botafogo e contra o Fluminense. Sim. Claro, o Inter joga fora contra o Fluminense, né? Sim. Então é um jogo mais... Mas, né? O Fluminense é adversário direto do Inter ali, mesma zona da tabela. Estreia do Ener Valência, no Maracanã, provavelmente, né? No Maracanã. Então já é um bom lugar para fazer estreia. Certo, então?
E alguém mais assim, que a gente possa dizer que possa... São Paulo, Fluminense, Palmeiras, ninguém se desponta. Não acredito. Não, para mim, Flamengo vai continuar crescendo no Campeonato Brasileiro. Palmeiras não vai ficar nessa de... Né, Botafogo não. Botafogo depende muito dessa janela, tá? Essa janela vai definir, porque se começar a sair Tiquinho, enfim, começar a perder... Tu gostaria que o Tiquinho saísse? Eu gostaria que o Tiquinho não tivesse nem entrado, na verdade, mas agora que entrou, eu espero que ele saia. Tá bom. Tá certo? Então se inscreve no canal, dê um like para nós, comente aí, concordando ou discordando, assine o sininho lá para receber as notificações, que isso é importante. É importante. E dá uma força aí pro nosso até. Falou, gente. Um grande abraço. Uma boa semana para todos aí, Deus abençoe.